Boa noite, nação rubro-negra. 54 pontos, líder absoluto. Vencemos hoje o Corinthians no sufoco, porque o primeiro tempo era para sairmos do campo do Corinthians, lá na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica, era para sair com uns 3-0 contra no primeiro tempo. Primeiro tempo horroroso do Flamengo, horroroso. Eu acho que, inclusive, foi o pior primeiro tempo do Flamengo desde a época que o Felipe Luiz passou a ser treinador. Foi completamente dominado. Não parecia o Flamengo avassalador, dominador dos jogos anteriores. Até contra o Estudiantes, que o Flamengo também não jogou bem, o Flamengo não foi tão dominado como foi pelo Corinthians nesse primeiro tempo. E eu torci muito que acabasse o primeiro tempo 0-0, para ver se o Felipe Luiz desse uma mudança total nesse time para salvar o segundo tempo. E aconteceu. Vou contar a história. Logo no princípio do jogo, o Yuri Alberto, depois de perder vários gols, sempre vencendo a defesa do Flamengo, principalmente pelos laterais, tanto Matias Vinha quanto Emerson Royal estavam péssimos na marcação e deixava vendido o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E se não fosse o Rossi fazendo grandes defesas, e se não fosse o Yuri Alberto soberbo naquela cobrança de pênalti, quis dar uma cavadinha em cima do argentino milongueiro, maior pegador de pênalti, quis dar uma cavadinha em cima do Rossi e não deu certo. Ali o Corinthians já poderia estar vencendo nos 2 ou 3-0. Isso motivou o time do Flamengo, que veio depois do intervalo com 2 mudanças. Para mim tinha que ser as 5 mudanças logo no intervalo, tá? Porque além do Matias Vinha, do Emerson Royal, do De La Cruz, o Samuel Nino também não estava jogando nada, e também até o próprio Arrascaeta e o Bruno Henrique. Então podia escolher, mas ele tirou apenas o Matias Vinha, que era o mais fraco mesmo da equipe, colocou o Alexandro, que deu outra segurança na equipe. Tirou o Léo Pereira, porque vem muito cansado de jogos seguidos e também porque teve uma contusão, levou um pisão no pé. Então, o segundo tempo, o Flamengo veio para o intervalo certinho. Só que a fatalidade, aos 2 minutos, numa falha grotesca do Léo Ortiz, que não anda bem, desde que o Léo Ortiz foi convocado para a seleção brasileira, o Léo Ortiz não é o mesmo, hein? A seleção sempre acaba com os jogadores do Flamengo. Muito mal o Léo Ortiz hoje novamente. Falhou e o Yuri Alberto ficou mano a mano com o Rossi, que nada pôde fazer dessa vez. Mas por incrível que pareça, depois desse gol do Corinthians, o Flamengo resolveu jogar. Começou a dominar a partida. E as mudanças que o Felipe Luiz fez durante a partida também melhoraram muito o Flamengo dessa vez. Dessa vez ele acertou nas mudanças do segundo tempo. Quando o Yuri Alberto, aos 2 minutos, fez o gol do Corinthians, o Corinthians começou a recuar. E o Arrascaeta, depois de uma bela trama pelo lado esquerdo, Samuel Nino para Carrascal. E o Carrascal, que foi o melhor jogador do Flamengo hoje, hein? Carrascal, o melhor jogador do Flamengo hoje. O Carrascal rolou para o Arrascaeta, e o Arrascaeta, com aquela precisão, no cantinho, marcou o gol do empate. Indefensável para o Hugo, que já virou freguês do Flamengo, né? Perdeu de 4-0 no Maraca e perdeu de novo hoje. Então, aos 10 minutos, o Flamengo já tinha empatado. Aí o Corinthians ficou desnorteado completamente. E o Flamengo dominou a partida. E aos 25 minutos, entrou o Plata no lugar do Bruno Henrique. Não estava bem o Bruno Henrique, eu pensei até que ele ia colocar o Pedro
mas colocou Plata e deu certo. O Flamengo continuou dominando, com mais vontade no ataque, mais aguerrido, ganhando todas as disputas de bola, e aos 30 minutos tirou o De La Cruz, que não estava bem também, colocou o Carlinhos. E aos 37, aí foi a alteração fatal. Tirou o Samuel Lino, que não estava bem também, e colocou o Luiz Araújo. E Luiz Araújo, quando entra no segundo tempo, é outra história. Luiz Araújo não pode sair jogando, mas quando ele entra no finalzinho ou entra no segundo tempo, ele sempre faz um golzinho ou dá uma assistência. E o Luiz Araújo, depois de uma outra grande, inteligente jogada do Plata, que tinha entrado, né, aos 25, bateu o lateral rapidamente para o Carrascal, e o Carrascal viu o Luiz Araújo entrando pela esquerda. O Luiz Araújo, depois desse passe maravilhoso do Carrascal, só mandou no cantinho, tirando completamente o Hugo Souza de fazer a defesa. Não teve condição do Hugo Souza chegar nem na bola. Foi pego de surpresa. Então o Flamengo ganhou de 2-1 pelo segundo tempo, que pelo primeiro tempo não merecia ganhar não, mas pelo segundo tempo voltou a ser o Flamengo que nós estamos acostumados a ver, o Flamengo avassalador. Foi ótima essa vitória, porque antes o Palmeiras tinha perdido para o Bahia. E olha que o Bahia tirou 6 pontinhos do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Isso vai ajudar muito o Flamengo, porque ele ganhou no primeiro turno no Allianz Parque e venceu novamente na Bahia hoje. Então foram 6 pontos perdidos para o Bahia, que o Palmeiras perdeu para o Bahia. E o Bahia é freguês do Flamengo. Então o Flamengo deve vencer o Bahia lá na Bahia de novo, que o Rogério Ceni não consegue vencer do Flamengo. Aí sim, o Flamengo pode até se manter, ganhar todos os jogos, e o Palmeiras também ganhar todos os jogos, e os dois empatarem no Maracanã, o Flamengo é campeão brasileiro. Se fosse o contrário, se o Palmeiras tivesse vencido hoje, quem ia jogar pelo empate até o final, pelo empate com o Flamengo, os dois vencendo todas as partidas, ia ser o Palmeiras que ia levar a vantagem por 1 pontinho. Então agora inverteu. O Flamengo é que está jogando com a vantagem. O Flamengo tem um jogo a menos. Está 5 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então, se o Palmeiras igualar em número de partidas com o Flamengo, o Palmeiras chega a 52 e o Flamengo chega a 54. Quando houver o jogo Flamengo e Palmeiras, se empatarem, vão continuar os 2 pontos de diferença a favor do Flamengo. Então foi muito importante essa vitória hoje em cima do Corinthians. Então agora peço a vocês que curtam bastante esse vídeo, se inscrevam no canal, curta essa vitória maravilhosa hoje do Flamengo, segue o líder, 54 pontos, compartilha, se inscreve, acione o sininho da notificação e comente como foi importante essa vitória para o Flamengo hoje. E quinta-feira tem mais. Quinta-feira é contra o Cruzeiro. Não é que o Vasco até deu uma ajudinha ao Flamengo, vencendo o Cruzeiro? E vamos torcer para o Vasco também vencer o Palmeiras, hein? 2 jogos que eu vou ser torcedor do Vasco. Fui contra o Cruzeiro e você contra o Palmeiras. Uma boa noite e até lá, se Deus quiser.